Nesse vídeo, vamos continuar a falar sobre frameworks cognitivos e abordaremos agora as abordagens cognitivas que visam aplicar a sua percepção, a sua teoria do que é cognição no desenvolvimento de sistemas, em especial as interfaces de usuário. Uma das primeiras abordagens criadas tentava responder algumas perguntas em relação ao desempenho do indivíduo utilizando o sistema, como por exemplo, quanto tempo que uma pessoa leva para perceber e responder a um estímulo emitido pelo computador, seja visual, seja sonoro. Quanto tempo que o usuário, ou com que facilidade o usuário tem para se lembrar de palavras ou da linguagem utilizada na interface. E como que o tipo de fonte pode alterar a legibilidade de determinados itens na tela. Ou até mesmo qual a velocidade de leitura dos itens na tela, das palavras dispostas na tela. Então, essa abordagem que nós iremos aprender agora, foi proposta por Cardmore e Newell, em que eles vão levantar umas características do ser humano que afetam a maneira como o indivíduo interage com os computadores. E ela foi base para as abordagens cognitivas do design e avaliação dos sistemas computacionais. Bom, essa é chamada de modelo de processamento de informação humano, em que a cognição é uma série de fases de processamento e vão envolver memórias e processadores. Bom, memórias, lembra do vídeo de memórias? Nós aprendemos que é memória de curta duração, memória de longa duração e a memória de imagem visual e a memória de imagem auditiva. Lembrando o seguinte, a imagem sensorial aqui no caso, a imagem visual e a memória de imagem auditiva são memórias sensoriais. Aqui no caso, a gente vincula muito imagem, a coisas percebidas pelos olhos. Entretanto, a palavra imagem aqui é utilizada como os estímulos percebidos e o que foi então armazenado pelo usuário referente àquilo. Então, memória de imagem visual, ela vai se referir aos estímulos recebidos e capturados e guardados ali na memória sensorial visual. Enquanto que a memória de imagem auditiva vai então guardar aqueles a condução dos estímulos elétricos referentes ao que foi captado pelos ouvidos. E isso é feito através do sistema perceptual. Então, o sistema perceptual é um dos elementos que compõe este modelo de processamento de informação humana. É utilizado, então, um conjunto de memórias para se tomar uma decisão. A decisão cabe ao sistema cognitivo. Ao tomar uma decisão, o usuário então irá realizar as ações, seja a pressionar uma tecla, seja mover o mouse, mover o olho, mover a cabeça, e para isso então ele vai usar o sistema motor. Iremos entrar em detalhes novamente em cada um deles. Então, primeiro, ao receber os estímulos, sejam eles visuais ou auditivos, o usuário irá utilizar o seu sistema perceptual. O sistema perceptual ele guarda então a saída dos sistemas sensoriais, então os estímulos recebidos pelos órgãos dos sentidos, e transformados em impulsos elétricos vão ser guardados ali nas memórias, na memória de imagem virtual e na memória de imagem auditiva. Enquanto que o sistema cognitivo irá utilizar as diversas memórias, a memória de curta duração, a memória de longa duração, para tomar uma decisão. Após tomada a decisão, então é solicitada a execução daquelas ações, que vão ser responsabilidade do sistema motor. Então, aqui a cognição, ele é visto como um ciclo de reconhecer e agir relacionado ao sistema cognitivo. Então, vai haver ali uma parte do cérebro responsável por processar essa decisão, Então, chamado de processador cognitivo.
Então, o sistema perceptual ele vai transportar as sensações do mundo físico, que foram detectadas pelos órgãos sensoriais, né, e transformar elas em representações internas. Como, por exemplo, né, os estímulos visuais capturados pelo olho são então convertidos em pulsos elétricos, que vão ser então recebidos pela memória de imagem visual. O sistema motor, o que ele faz? Após a tomada da decisão, precisa ser então convertido em um conjunto de impulsos elétricos que vão ser enviados aos músculos para que então eles se contraiam ou então se dilatem. Bom, então, após o processamento perceptual e cognitivo, o pensamento ele vai ser traduzido em ações pela ativação dos padrões, né? E aí, então, vai ativar um conjunto de músculos, seja na contração ou seja no relaxamento. Por exemplo, mover os braços, a mão e o dedo vai envolver uma série de músculos, né? Lembrando que esses movimentos eles não são contínuos, mas na verdade eles são um conjunto de micromovimentos discretos, né? E a teoria também, né, esses estudiosos mostraram o tempo necessário para requerer a execução desses músculos. Bom, que aqui no nosso estudo não convém a este detalhe. O que é importante é que nós lembrarmos que o sistema motor ele vai envolver então pequenos micromovimentos. Basta vocês lembrarem quando vocês começaram a utilizar o mouse pelas primeiras vezes, possivelmente vocês tiveram muitas dificuldades, né? Vai movendo o mouse, chega um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, ou um pouquinho mais para cima, né? Hoje você já tem uma destreza muito maior e é muito mais fácil para vocês controlarem esses micromovimentos. E coisa semelhante acontece com os olhos, né? Os nossos olhos também têm micromovimentos que são imperceptíveis para nós, porque o cérebro, de certa forma, ignora esses estímulos, né? De tal modo, então, em que nós não percebemos esses micromovimentos. Então, em relação ao sistema cognitivo, né? Nas tarefas mais simples, o sistema cognitivo ele conecta as entradas do sistema perceptual com as saídas, né, do sistema motor. Bom, a maioria das tarefas vai envolver uma coisa mais complexa, em que vai envolver o uso da memória, o aprendizado, então aí a recuperação de fatos, né, o raciocínio, a tomada de decisões, que é feita então ali pelo sistema cognitivo. E para isso ele vai usar de apoio as memórias, né? A memória de curta duração e a memória também de longa duração. Eu não entrarei em detalhes, pois é o significado de memórias que nós vimos em vídeo anterior. Não está lembrado? Reveja o vídeo de memória. Embora essa teoria, né, das primeiras teorias, seja importante para nós compreendermos, né, certas particularidades do ser humano, então, por exemplo, a questão do movimento, né, a questão da percepção, o que pode ser disposto na interface, né, as diferenças, a importância das diferenças entre as cores, né, para ficar perceptível, essa abordagem olha para o intelecto puro. Ou seja, né, elas foram conduzidas, foram construídas a partir de conduções de experimentos em laboratórios, em que as salas são fechadas, são isoladas, né, há um controle de luz, controle de som. Então, ela analisa individualmente, né? E aí, então, com isso, é isolado de distrações, bem como também de auxílios que nós podemos utilizar quando estamos interagindo com um computador normalmente. Então, outras abordagens surgiram. Né? Bom, então, a maioria das atividades cognitivas vão envolver pessoas interagindo com tipos externos de representações. Por exemplo, livros, documentos, computadores em si. Okay? E criamos essas representações externas por diversas razões, né? Para reduzir a nossa carga de memória, reduzir o custo cognitivo das tarefas computacionais, né? Estender o que podemos fazer e nos permitir pensar de forma mais poderosa. Por exemplo, quando você está na aula de matemática, né? Isso é pedido para você solucionar um exercício, solucionar um problema. Bom, você consegue fazer tudo de cabeça?
usualmente utilizamos recursos, como, por exemplo, lápis e papel, né? E com isso, desviamos toda a carga cognitiva, parte da carga cognitiva que nós temos para a memória, para o papel, que nos consegue prosseguir aos demais passos na linha de nosso raciocínio. O mesmo acontece com a programação. Quando solicitas que você programe uma solução para um determinado problema, né? Você tem linhas gerais, o que você vai fazer? Você monta no espaço maior, né, ali a solução que você deseja e vai construindo o seu código. E à medida que você vai construindo, né, você está visualizando, você está externalizando algumas partes que vai diminuir o seu esforço cognitivo. Então, a base para a construção desta, né, é utilizada a cognição distribuída. Né? Essa abordagem ela vai estudar a natureza dos fenômenos cognitivos entre os indivíduos, os artefatos e as representações internas do indivíduo quanto a externas. Né? Então, ali que nós temos nessa figura, né, a parte 1 da figura, que mostra o modelo de processamento de informação humano, né, em que eu tenho uma entrada coletada pelos órgãos do sentido, processos que nós vimos como acontece, né, um nível de letramento como acontece, e uma saída que é feita pelo comportamento motor. Agora, nessa cognição distribuída, né, não vai ser um indivíduo isolado, mas envolvendo. Então, haverá entradas, né, vão ser solicitadas de execução, né, ao conjunto de representações em cada indivíduo que vai pertencer a esse sistema, bem como também o conjunto de livros, de instruções que se tem, né, e de ferramentas que podem ser utilizadas para então gerar uma saída. O principal objetivo da cognição distribuída é descrever essas interações, segundo como a informação é propagada por diferentes meios. Ok? Então, o projetista de interface que utiliza como um pressuposto a cognição distribuída, ele não vai analisar o indivíduo somente, mas ele vai analisar também os indivíduos, cada um dos indivíduos, como que a informação flui entre esses indivíduos e como essa informação é representada em cada um e como ela é representada conforme é transmitida entre os indivíduos. E vai se concentrar no que está acontecendo por meio de um sistema de indivíduos e artefatos, e não somente individualizado. Uma outra abordagem é a cognição externa, na qual diz que as pessoas interagem com a informação ou a criam por meio de utilização de uma variedade de representações externas. Por exemplo, utilizamos livros, jornais, páginas web, mapas, diagramas, notas, que nos ajudam a criar representações externas. E aí, várias tecnologias foram criadas para auxiliar a nossa cognição. E a combinação de representações externas e ferramentas físicas que tem ampliado e apoiado a capacidade das pessoas realizarem as atividades cognitivas. Uma das combinações é a exteriorização para reduzir a carga de memória. Por exemplo, nós podemos utilizar agendas, post-its, quadros de post-its, né, ou blocos de anotações para colocar informações em que a gente deseja lembrar. Ou seja, eu estou reduzindo a minha memória, a carga da memória de eu ter que lembrar e anotando. E aí, quando eu preciso recuperar aquela informação, eu vou aonde eu anotei. Então, o objetivo da exteriorização é reduzir a carga de informações das quais as pessoas devem se lembrar. Uma outra é a chamada descarga computacional. E ela acontece quando você está resolvendo um exercício. Por exemplo, um exercício de matemática. Ou solicitar a construção de um programa. Nós utilizamos uma ferramenta ou um dispositivo
em conjunto com uma representação externa para realizar um cálculo. Né? Então, quando nós utilizamos, né, solicitar a resolução de um exercício, por exemplo, até mesmo uma multiplicação. Né? Multiplicações simples, vocês conseguem fazer mentalmente. Por exemplo, 3 vezes 5. Entretanto, se eu pedir para vocês fazerem uma multiplicação mais complexa, pode ser que vocês tenham que utilizar, por exemplo, papel e lápis, ou então uma calculadora. Né? Então, nós utilizamos um dispositivo ou uma ferramenta, né, que vai ter uma certa representação externa, né, para nos auxiliar aí e diminuir a nossa carga cognitiva. E um outro é através de anotações e rastreamento cognitivos. Então, por exemplo, anotações, né? Quando você vai ao supermercado, ou a sua mãe, ou algum parente, né, solicita que você compre itens, né? Se for um conjunto pequeno, você guarda na memória. Mas, se for um conjunto grande de itens, o melhor é fazer uma lista. A mesma coisa acontece com atividades que nós precisamos realizar, tarefas que precisa fazer para a faculdade. Fazemos uma lista dessas atividades. Né? Bom, e então estamos usando lá a exteriorização. À medida que nós vamos fazendo esses itens ou que vamos comprando os produtos desejados, nós podemos ir riscando. Então, quando riscamos, nós fazemos uma anotação. Ok? E aí, para que serve? Lembrar. Olha, isso aqui já foi feito. Isso aqui já foi comprado. Né? Ou até mesmo estamos lendo um texto e sublinhando o que é importante. Significa o quê? Bom, quando eu olhar aquele texto, eu vou olhar as partes sublinhadas. Então, eu estou anotando algo que está no mundo externo. Por outro lado, o rastreamento cognitivo ele vai envolver manipular os itens de tal modo que eu altere, né, como esses itens externos existem, como é que eu altero o seu ordenamento, a sua forma, a sua estrutura. Por exemplo, quando estamos jogando cartas, né? Nós temos a habilidade de alterar, à medida que a gente recebe as cartas, nós podemos alterar o ordenamento das cartas que estão na nossa mão, em alguns jogos. Né? Quando nós fazemos isso, para quê? Para diminuir a nossa carga, né, cognitiva, tanto de lembrar, como também de perceber. Né? Quando eu organizo objetos, né, eu consigo então identificar, poxa, está organizado dessa forma, então eu consigo tomar decisões mais rápidas frente a essa organização. E a outra que nós temos é a interação incorporada. Né? Essa teoria nos diz que muitas das características da cognição, sejam elas humanas ou não, são moldadas por aspectos que envolvem todo o corpo do nosso organismo. E vai envolver, então, não somente essa questão dos movimento motor, do movimento perceptual, mas também com estados emocionais. E vai, então, concentrar no engajamento prático em determinados contextos sociais e físicos reais, e não em laboratórios, como a primeira teoria que nós vimos. Né? E de formas flexíveis, com que o significado, então, ele vai ser atribuído à interação. Assim, a cognição ela é profundamente entrelaçada com a ação sensória motora, mas também com a emoção. E aí, então, se diferindo da primeira abordagem que nós vimos, que envolve o modelo de processamento de informação humano. Aqui, na interação incorporada, a cognição, né, ela vai defender que a simulação dos sentidos, estados corporais e ações contextualizadas são a base, então, para a cognição. Como um exemplo, podemos falar daquelas mesas interativas. Né? As mesas interativas, né, vai envolver, então, a manipulação de objetos digitais, né, dispostas em uma mesa. Lembrando, a mesa nós podemos utilizar para diversas coisas, entre elas, né, para interagir com a aplicação a qual foi construída ali, mas também para, por exemplo, colocar outros elementos que podem interagir ou não com o sistema ali da mesa interativa.
ok? Bom, e além disso, podemos então ali utilizá-la para uma determinada tarefa, então ela vai funcionar em um determinado contexto, ou para outras tarefas. Aqui na imagem, por exemplo, nós temos ali o contar a história, né? Mas poderia ser uma outra aplicação ou outras formas de interação, e aí vai variar de acordo com o contexto social. Espero que vocês tenham compreendido essas abordagens, né? E vamos testar a assimilação deste conteúdo por meio de exercícios?